Neste episódio do programa Cubatão e Sua Gente, você vai conhecer a linda história de vida da artista Juliana Souza, atriz, iluminadora, diretora teatral e gestora pública. Super dedicada e cheia de sonhos, Juliana Souza é uma das pessoas mais lembradas quando o assunto é cultura. Começa a partir de agora o Cubatão e Sua Gente, aqui na TV Câmara Cubatão. Bom, já estou do lado da nossa convidada super especial. Juliana Souza vai contar um pouquinho da sua história hoje no nosso programa Cubatão e Sua Gente. Ju, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite para compartilhar a sua linda história de vida. Eu que agradeço você, Maico, e todos os amigos da TV Câmara. É de fato uma oportunidade de falar um pouquinho, né, dessa trajetória, não só da trajetória artística, mas da pessoa, da mulher, Juliana. Agradeço demais pela oportunidade. É um prazer para a gente. Tentou marcar esse programa, sempre vai reagendando, mas conseguimos, né, para dar esse presente ao povo cubatense, para entender um pouquinho da sua história, né, Ju? Porque a gente comenta muito da Juliana, de tanto que você faz aí pela cultura, pela arte, mas às vezes as pessoas não entendem, não conhecem um outro lado, né? Como tudo começou, hoje a gente vai contar um pouquinho. Eu gostaria que você pudesse compartilhar, começando ali da criança, da família, como tudo começou. Bom, sou cubatense, da Gema, mas os meus pais vieram do Nordeste, vieram do Ceará. Eu nasci aqui em Cubatão e fui morar no Morro do Pica-Pau com 2 anos de idade. Então toda a minha a infância e a juventude eu morava no Morro, até que foi feita o CDHU e a gente mora hoje na Vila Natal. Vivi toda a minha vida entre o Morro do Pica-Pau e a Vila Nova por conta das escolas em que eu estudei. E Ari de Oliveira, os parquinhos, né? São memórias muito boas. Uma família grande sua ali? Quantos? Bom, somos 3 meninas, né? Eu sou a filha do meio e agora somos um pouquinho maior porque tem o meu filho e 2 sobrinhos. E aí quando junta todo mundo é uma alegria, né? Como é que foi a sua infância? Como é que você viveu ali, naquele quadradinho? Como é que foi a sua experiência? Foi crescendo, foi evoluindo a Ju? Eu gostava muito de morar no Morro do Pica-Pau justamente porque tinha essa liberdade de correr pelas vielas. Aquele quintalzão enorme. O quintalzão. Uma época o meu pai trabalhou em São Paulo construindo uns casarões em Alphaville. E Alphaville? Acho que é Alphaville. Sim, Alphaville. Top, hein? Depois no Jardim Algarve, em São Paulo. E aí eu fui morar com eles, né? Minha mãe foi para lá e a gente estudou em São Paulo. Então, a minha primeira parte da infância, parquinho, primeira e segunda série, eu estava em São Paulo. E eu me lembro que quando a gente voltou para Cubatão, eu senti um choque de diferença na relação do ensino. Porque a escola que eu estudava, a Escola Vinícius de Moraes, lá em São Paulo, tinha um atendimento super humanizado, não que aqui não tivesse, né? Mas a relação do professor com o aluno era muito próxima. Eu me lembro que as cadeiras ficavam em semicírculo. E aí, quando você chega para a escola, e aí tem aquelas carteiras uma atrás da outra, a rigidez, né? A segunda série, então você já tinha que saber ler, escrever, já tinha a prova, várias coisas. Aquilo me chocou um pouco do começo, deu um pouco de trabalho para minha mãe, porque eu não queria ir para a escola. Porque eu tinha saudade da outra estrutura. Mas com o tempo, com o trabalho das professoras da época, eu fui me adaptando. Eu sempre fui uma boa aluna, tenho muito orgulho de falar. E agora tenho muito orgulho de falar. Momento. Sempre fui uma boa aluna. Dedicada e tudo. Dedicada, com notas altas. Não era CDF, mas eu era aquela menina que se preocupava em levar as boas notas para casa. Eu me lembro de uma vez que minha mãe disse que eu estava na mesa escrevendo e fazia assim, pensava. Ela, o que essa menina tem que ela tá só com a mão na cabeça assim pensando? Aí ela foi perguntar para mim, ela disse que eu respondi: mãe, é que eu tô tentando lembrar a continha. A minha mãe disse que, e conta isso até hoje, que eu ficava olhando para a lousa para decorar, acho que o teatro veio daí, viu? Para decorar as lições, porque eu tinha preguiça de copiar. Cara. Então você... E aí eu ficava lembrando, memória fotográfica.
Mas Caramba, coisa de criança, né? Coisa de criança, né? Mas era nesse momento da adaptação que eu vivia, assim, né? E depois dos outros anos, aí foi bem mais tranquilo. E eu me lembro, eu fiz todo o meu fundamental no Ari de Oliveira. E foi um momento muito, muito importante, assim. Porque você faz os seus amigos, você estabelece, entende o que você quer ser, como você lida com as pessoas, as relações, né, de amizade, de relacionamento com as pessoas. Então, eu sou muito grata à escola Ari, porque eu me formei ali, né? Ali foi minha base mesmo. E depois eu estudei no Schmidt. Então, Schmidt já é uma outra etapa, né? Uma outra escola que você passou, né? Outro momento também, outra realidade. E aí, como é que foi? Era um momento de descoberta da adolescência, das principais emoções da vida. Eu me lembro que eu tinha uma relação muito forte com meus professores, até por essa relação, né, de querer ser a mais eficiente, a nota alta da sala e tudo mais. Então, tinham professores que eu tinha um carinho muito especial, como a professora de Química, a professora Luzia, que ela falava assim, vai estudar Química, você precisa estudar, porque eu gabaritava as provas de Química. E quando tinha aula vaga, eu ia para a lousa para ensinar os colegas a fazer os exercícios. Porque eu era apaixonada, sempre fui apaixonada por Química. Matemática, história... Exatas e humanas, na verdade. Mas assim, não era tão boa em humanas. É interessante hoje ser uma pessoa da área de humanas, relacionada com as emoções que né, ser artista, ser do teatro. Textos mas a minha adolescência eu era muito exatas, eu vibrava quando tinha prova para terminar, para saber o resultado, saber que nota que eu ia ter. E aí tem uma coisa interessante do Schmidt, que era essa relação que a gente tinha fora a escola. Então eu me lembro que a gente ia sempre para a Câmara para assistir às sessões. E aí o que acontecia? Com a professora Vânia e outras professoras. Isso, tinha a professora Nádia e a professora Evânia. E a gente ia assistir as sessões da Câmara à noite, e aí ia a sala toda, adivinha o que sobrava para mim? O relatório da sessão. Eu era aquela que ficava anotando as coisas para as pessoas e depois passava para a sala inteira. Desculpa, professora, eu vou ter que falar isso agora. Agora chegou o momento. Eu passava as informações para todo mundo para poder ajudar a fazer os relatórios que a gente tinha que fazer. Mas eu adorava. E eu acho que talvez um pouco do que eu tenho da relação com política, de entender a importância de você ser um cidadão ativo, jovem, de você estar antenado com as decisões que acontecem na gestão da tua cidade, acho que vem um pouco daí. E é legal o detalhe que você está trazendo aqui, que as pessoas também não conheciam, que as sessões eram à noite, né? Então tinha um questionamento, a galera ia em peso também, né? Hoje também ela continua, porque a partir das 18 que você começa ali a ordem do dia, né? Mas, de qualquer maneira, você trouxe uma Mas tem um projeto interessante a Câmara, né? Que é o parlamento, que os alunos vão para lá e fazem um dia da Casa Sua, né? Sim. Que tem um dia de vivência do Legislativo. A gente faz eleição. Acho que nasceu ali esse projeto, hein? E é muito bom. E aí você foi gostando também ali da política, né? Como uma ferramenta de... Eu sou neta de sindicalista, né? O meu avô nordestino, rodou o Ceará inteiro. E meu avô, João, eu acho que foi a minha referência com relação a essa relação cidadã que a gente tem que ter, né? E eu me lembro dele vindo para cá, para um evento grande da CUT, enfim, com todos os sindicatos e tudo mais. Então, isso fica muito forte na minha cabeça. E aí, viajando para lá, para visitá-lo, ele já idosinho, um dia eu cheguei lá no sítio. Ô, minha filha, tudo bem? Tudo bem. Quando eu olho o prefeito da cidade, no sítio do meu avô, uma casa simples, conversando com meu avô, e ia para lá para conversar, tipo, tirar dúvidas, falar sobre o que o bairro precisava. Diziam que era constante a visita desse prefeito, que hoje é deputado estadual lá no Ceará. Então, acho que a relação que eu tenho vem daí também, assim. Meu avô foi um grande homem, um grande herói para mim, assim. Assim como meu pai é também. Você foi nessa evolução, nesse crescimento aí, a jovem. E aí depois, o que você pensava na sua vida ali, ainda jovem? Vou fazer tal, não tinha escolhido ainda uma profissão para viver, uma faculdade? Eu sempre quis ser advogada. Ah, é? Sempre quis ser advogada. E aí tinha dificuldade natural de uma menina classe média baixa,
que morava no Morro do Pica-Pau, em Cubatão, né? Então a gente sabia o quanto era difícil. Hoje não tinha as mesmas oportunidades e possibilidades de financiamento, não existia isso. E aí, de repente, eu vi que não era aquele momento, que eu não conseguiria fazer a faculdade naquele momento. E no meu terceiro ano foi quando eu comecei a me envolver com o teatro. Conheci o Teatro do Caos e fui fazer a oficina. E como é que foi? Como é que foi? Surgiu ali, você se interessou pelo teatro como? Uma amiga minha tinha ido assistir o primeiro espetáculo do Teatro do Caos, que era o Caim. E aí ela falou assim, poxa, vamos assistir, que é o último final de semana. Eu falei, tá bom, vamos lá. E eu fiquei encantada. Eu já gostava muito de novela, de série, de filme, mas eu nunca tinha imaginado, já tinha assistido peça de teatro, mas não daquela forma. Não daquela forma. E aí, a partir dali, acho que abriu-se um outro caminho para mim, que eu vivo até hoje. E foi interessante porque com 2 semanas o Lorimar tinha me convidado para fazer parte do espetáculo que estava em cartaz. Uma das meninas estava grávida e ia precisar sair. E tinha agenda, festivais e tudo mais. Eu me lembro que eu decorei o texto em um dia, da noite pro dia. Assim, porque eu queria muito fazer o teste, eu queria muito passar. E deu certo. E eu fiz, a gente excursionou festivais. E você foi para essa missão aí, tranquila? Decorou e foi? Com uma vontade imensa de entendendo aquela que era... menina que foi... Entendendo que era uma oportunidade, né? E aí eu fui... Com a facilidade você tem de decorar texto, essas coisas? Hoje eu não tenho mais tanto, não. Porque eu não tenho nenhuma, não consigo fazer uma frase aqui. Hoje eu não tenho mais tanta, não, mas foi algo que foi um divisor de águas para mim. Eu acompanhava muito a minha irmã. Minha irmã fazia teatro no Ari. Na escola Ari, eu via os ensaios dela e eu achava incrível, mas eu não me via naquele lugar. Eu gostava de acompanhar. Sim, nunca se imaginou quando eu conheci o Teatro do Caos, eu comecei eu falei, não, eu acho que aqui é a minha praia e vamos embora. E aí, o que aconteceu com as notas de exatas? Começaram a cair e as notas de humanas começaram a subir. E aí, é engraçado isso, né? Porque acho que me pegou de um jeito, me humanizou, me trouxe para entender o que era a vida, né? A partir das emoções, porque o ator ele precisa estar antenado muito com a sociedade e observar o tempo todo os comportamentos, as intenções das pessoas para poder fazer o seu trabalho. E a partir daí eu comecei a E aí você viu que você tinha escolhido ali uma... eu acho que era meu essa caminho. sementinha aqui te fez me germinar. Pegou, e aí foram muitos trabalhos. Com o Teatro do Caos eu fiquei de 97 a 2005 direto. Todos os anos tinha espetáculo, projeto escola. E eu fui aprendendo coisas, né? Foi uma escola incrível que eu tive na vida. E a partir de 2003 eu comecei a trabalhar na encenação Paixão de Cristo. Que é o que então, você vai todo falar esse trabalho, daqui a pouco. todo esse trabalho veio muito de ser autodidata, de se experimentar e de entender as oportunidades e abraçar essas oportunidades, sabe? E é isso que a Ju vai contar já no segundo bloco do programa Cubatão e Sua Gente. Já contar um pouquinho da sua história de vida. Chegou nesse momento da arte, da cultura que a gente tanto conhece. Já voltamos. Bom, voltamos com o segundo bloco do programa Cubatão e Sua Gente. A Ju estava contando para mim aí um pouquinho dessa tua vida, um pouquinho, tentou resumir, né, porque é muita coisa para contar, né, mas eu falei que tinha que ser um episódio ainda, ser uma série com 10 episódios, não dá para fazer tudo, né, mas Ju, contamos aí sobre essa sementinha do teatro. O teatro foi germinando, você foi crescendo, e aí, como é que aconteceu toda essa arte e a Ju que a gente tanto conhece? Quando a gente fala de cultura, fala de arte, a gente lembra de você. Essa memória, essa relação de memória logo do começo do teatro, ela é muito forte para mim, porque foi fazendo com que eu entendesse é isso que eu quero fazer da vida. E era difícil, porque a faculdade é em São Paulo, você não tinha curso perto de formação, eu trabalhava num consultório dentário, e aí era difícil, você trabalhava 10 horas por dia, né? Como que você ia ter tempo para estudar, fazer faculdade? E aí eu fui entendendo que eu tinha que viver aquele momento do teatro amador.
de construir os espetáculos junto, de aprender. Aí eu fui aprender maquiagem artística, eu aprendi iluminação. Hoje, a minha segunda área de atuação maior é a iluminação cênica. E a partir daí o mundo vai se abrindo, porque aí você conhece os grupos de Cubatão, os grupos de Santos, de São Vicente, e vai excursionando, vai fazendo temporada na região. Eu fiz temporada em São Paulo. Até 2005 foi um momento muito intenso, assim, de produções. Então você saiu ali da interpretação para entender o outro mundo atrás também do teatro. O backstage, né? E principalmente a iluminação, que é um trabalho essencialmente masculino e que pede uma sensibilidade especial também, né? Porque você, a partir ali da luz, você dá a temperatura, você dá os climas, você cria os ângulos de intenções e ali eu me encontrei. A iluminação, para mim, é um lugar muito especial também. Até 2005 foi esse frenesi de vários projetos, vários trabalhos, e que eu sou muito agradecida ao Teatro do Caos, à Encena, ao Artimanha. A gente fez um espetáculo chamado Gota d'Água. Esse espetáculo a gente ficou 4 anos em cartaz, ganhamos o Mapa Cultural Paulista, fomos apresentar no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. No Festival de Teatro, eu fui premiada com o Prêmio de Atriz Coadjuvante. E aí vai somando, né? A sua vida você vai entendendo que aquilo que você quer viver, você vai, deixa fluir. Vai naturalmente. Deixa fluir. Em 2002 eu fiz um concurso público e fiquei aguardando chamar. Passou 2 anos, eu falei, não vai dar certo. Passou mais 2, eu falei, não vai dar conta de chamar. No finalzinho desse período de 4 anos, né, que poderiam ser convocados, a gente foi convocado. E aí foi quando eu vim para cá, diretamente para a Secretaria de Cultura. Trabalhei 5 anos no serviço de som, junto com os meninos do serviço de som. Olha aí aprendi também, né? Aí aprendi mais questões sobre as técnicas de som. Mais um aprendizado aí. E trazendo a questão da luz, né? Começando a entender, acompanhar os eventos que a Secretaria fazia. A gente acompanhava a montagem desses eventos. E imagina, a mulher na posição ali extremamente masculina, né? Como é você chegar? E ainda bem que eu não senti tão fortemente essa questão das vezes que a gente muito fala, né, sobre o preconceito da mulher nos espaços que são teoricamente masculinos. Eu acho que eu sempre soube chegar nos lugares e conversar com os técnicos e entender que eu estava ali fazendo parte, aprendendo com eles. E aí eu acho que a carreira deslanchou aí. Em 2011, o secretário Wellington me convidou para vir para o gabinete da secretaria para começar a trabalhar na produção dos eventos, estar junto. E aí virou a cabeça da Juliana artista para a Juliana gestora, porque eu comecei a não conseguir ter mais o mesmo tempo para me dedicar para o teatro como eu deveria. Então eu parei um pouco de ser a atriz, ainda continuei iluminando muitos espetáculos na época. Comecei a ter uma posição de destaque na encenação Paixão de Cristo, fazendo a direção de áudio dos atores, muitas vezes assumindo a direção, como foi esse ano, né? Mas eu fui me distanciando do palco. E isso foi bem cruel para mim. Assim, foi um momento em que eu me senti... Eu falei, será que eu deixei de ser artista? Mas não, eu estava fazendo luz sempre, eu estava dirigindo, as pessoas, né, eu sou muito grata aos colegas que me deram a oportunidade de trabalho, porque foi sempre nesse lugar, assim, de entender o meu potencial e da gente poder trabalhar junto. Mas foi me dando esse sufocamento, né, de falar assim, nossa, eu acho que eu estou deixando de ser artista. E aí eu entendi um lugar importante na renúncia, que muitas vezes é preciso que você renuncie a algo que é seu, para permitir que os outros façam. Quando eu virei essa chave, que eu entendi que o meu trabalho aqui na secretaria podia permitir que outros atores acontecessem, que outros bailarinos tivessem a oportunidade de estudar, que outras pessoas pudessem ter a oportunidade de fazer uma oficina de música, de audiovisual, aí eu entendi a minha vocação, no sentido de falar, não, eu preciso trabalhar para que isso aconteça. Missão, desde né? então eu faço
disso a minha vida, assim, é uma missão. Eu tenho meu tempo hoje de estar de volta aos palcos, eu dirijo a Encenação Paixão de Cristo junto com a equipe da Encena Brasil, que nunca soltou a minha mão e que eu sou muito grata porque em todos os momentos, todas essas qualidades, né, de você dirigir atores, de você ir para um estúdio, dirigir dentro do estúdio, e vocês aqui que conhecem essa mecânica, essa técnica, né, sabe o quanto é difícil. Todas essas oportunidades, né, me foram dadas, principalmente pela encenação. Então eu acho que eu me forjei, eu entendi que eu era artista, que eu continuava artista, mas eu entendi essa missão importante que é permitir que o outro possa, né? E a partir daí a gente fez a nossa trajetória aqui também, e busca trabalhar, e busca estudar, busca alternativas e possibilidades para que a gente colabore com o nosso trabalho dentro da secretaria. Mas a arte está aí, né, para ser vivenciada e para que a gente possa fazer acontecer. Então, acho que o importante da nossa carreira é a gente entender os momentos, que ela é feita de momentos. São etapas. E são etapas e que nada é finito e nada é infinito, né? Que a gente pode alterar essa rota e que está tudo bem mudar essa rota. A gente não precisa ficar angustiado, né, como antes, né? Mas isso também vem da minha... Eu tinha 26 anos, né? Hoje estou com 42, então já dá para ter uma quietude, uma tranquilidade de entender as fases da vida. Mas a questão de ser gestora também é uma responsabilidade gigante, né? Aquilo que você falou. Então, você vai absorvendo, mas também você vai conhecendo tantas outras pessoas, como você falou também, né? Dando oportunidade. Acho que quantas pessoas cresceram também através do seu trabalho, através do pessoal da Encena, através do Teatro Caos, através da cultura. Então, você tem esse olhar, né? É bacana isso, né? Você vê, caramba, eu me vejo em alguma pessoa ali. Aquela menina, aquele menino, falo, caramba, eu acho que eu já fui igual eles ali. E acho que eles vão passar por esse processo. Eu estava lembrando, agora você falando isso, estava me lembrando de uma colega que a gente tinha aqui na Secretaria de Cultura, que hoje dá o nome à Feira de Artesanato, a Bina. E muitas vezes eu me sinto parecida com ela, porque eu, menina, às vezes chegava na secretaria para entregar um ofício, toda medrosa, ainda meio assim, sem saber como é que lidava com o poder público. Ela, me dá isso aqui, vamos resolver. E o pessoal muitas vezes vem aqui com essa necessidade, ainda sem saber como dialogar com o poder público. E a gente faz essa ponte, a gente tenta deixar confortável. Olha, você vai fazer um evento em determinado lugar, você precisa saber, o que você vai pedir, o que você precisa para o seu evento. E a gente vai dando essa assessoria, né? Vai entendendo como o poder público pode colaborar para que a ação aconteça. Eu acho legal isso, até para você ter um plano de ação, desenvolvimento. Às vezes eles querem fazer uma apresentação, né? Querem participar de uma licitação, mas não sabem, né? Eu vejo quanto, assim, tenho acompanhado o trabalho de vocês também de ensinar, a captação de recursos e tudo mais para o artista, né? Para a galera entender que eu tenho apoio, mas eu tenho que saber as coisas certinho, o jeito certo de fazer. Sim, sim. E aí é por isso que a gente se dedica a buscar oficinas, cursos de capacitação para oferecer para os artistas da cidade. A gente sabe que a gente pode mais, né? E a gente conta com parcerias importantes para isso, mas é a troca, é a relação da troca que fortalece, sobretudo, né? E aí, você estava falando sobre essa questão dos incentivos, né? De como você começar e entender que você pode fazer. Uma das coisas mais intensas que eu vivi aqui na Secretaria foi a Lei Aldir Blanc, que permitiu que a gente distribuísse recursos, né, do governo federal para apoiar os artistas durante a pandemia. E teve pessoas que nunca tiveram acesso a nenhum recurso, que foram premiadas, que conseguiram fazer o seu trabalho, que prestaram contas, que hoje você vê se despontando, fazendo o seu trabalho. Então, assim, é algo recompensador você vê que pessoas que não tinham, talvez, a possibilidade, a abertura de fazer isso, hoje produzindo e vivendo da sua arte, né? Então, isso é muito importante. Viver o sonho deles, né? E agora com o projeto da Cidade Criativa, que esse foi o maior desafio que eu já vivi. Sem sombra de dúvida. Foi intenso. Muito intenso. Foram 5 meses de muito trabalho, mas que aponta uma perspectiva super positiva para a cidade, de a gente entender que os artistas podem colaborar para o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento da economia da cidade, gerar emprego e renda a partir da cultura, a partir da inovação, das práticas de relação entre uma ação e outra. E você vê que você tem o show, que você tem a feira do artesanato, que você tem o parque funcionando. Tudo isso faz parte dessa engrenagem. Então, acho que a gente tem momentos muito desafiadores,
na vida, e esse foi um. Se eu não tinha feito nenhum estágio na minha faculdade de gestão pública, esse projeto foi. Esse projeto foi. Ele exigiu tudo de mim e era muito interessante como os conceitos que eu aprendi na faculdade, eu estou recém-formada em gestão pública, como eles foram se aplicando dentro desse trabalho e vai fortalecendo a gente. E né? esse plano está feito, bonitinho. Esse plano está feito, entregue, mas a gente continua trabalhando, né? Agora a gente vai fazer um trabalho de reposicionamento do programa, um cronograma mais extenso, convidando os outros atores que ainda não entraram, os outros, né, as outras partes da sociedade que ainda não estão conhecendo esse programa, para a gente poder fazer ele funcionar. Porque é um programa de cidade criativa, então ele é para a cidade, é para envolver todo mundo. Não é só a equipe da Secretaria de Cultura, ou do Turismo, os artistas, ou iniciativa privada, o poder público. Toda a sociedade é beneficiada com isso. Eu acho interessante quando você fala sobre isso também, por exemplo, a Tenda, né? A Tenda levou a cultura para os bairros, né? E eu acho que esse tipo de trabalho da cidade criativa também é isso, né? Atender, desmembrar as coisas, né? Sim, eu conversava com a Carla que teve gente que nunca teve a oportunidade de ver uma peça de teatro e teve com vocês, quando chegou no bairro. As crianças ficavam encantadas, né? Sim, a gente fala muito sobre descentralização da cultura, né? E a Tenda, ela conseguiu colocar isso dentro das comunidades. Foram 4 edições. A primeira foi online. A gente fez online, com transmissão ao vivo e tudo mais. E esse ano a gente fez as 4 online, com transmissão online e presenciais em 4 bairros da cidade. E aí você saindo, né, da relação secretaria. Ali eu estava como participante da Encena Brasil. E ver o quanto é potente a cultura chegar no território, acontecer ali, onde as pessoas estão no seu convívio. Então, você chegava cedo para atender as crianças na recreação infantil e vinham os pais juntos, e você tinha um ambiente familiar. As pessoas precisam disso. Então, eu acho que cada vez mais essas coisas boas que vão acontecendo, os projetos culturais, socioeducativos que vão acontecendo na cidade, vão fortalecendo a gente aqui na gestão a entender o nosso compromisso, né? E no meu caso é um compromisso duplo, né? A minha vida fica nesse lugar de... Você respira isso, né? Respiro, 24 horas. Respiro. Mas eu ainda tenho tempo de ser mãe do João. Ainda tem. Que maravilha ainda, né? Como é que é, hein? Pra cuidar tanto. Mãe, meu Deus. E dá um tempinho meu filho pra tem mim. 8 anos. E Nossa, eu acho que foi mais um marco que mudou a minha vida, que me colocou como uma mulher... Eu não entendia o tamanho da minha força. Eu sou mãe solo. E que bom que eu sou mãe solo. Que bom que ele tem uma referência. Que bom que ele tem a oportunidade de ter contato com a arte desde pequeno, de viver a arte. Ele fez a encenação Paixão de Cristo esse ano. Ele me acompanha em vários projetos. E é um menino muito adoroso, muito, muito amoroso, muito inteligente. E é a minha motivação diária. João é o nome do meu avô. Ele é a minha motivação diária, é o motivo de eu existir hoje, é o meu filho. E que bom, né, que eu posso dar essa oportunidade de vida para ele, uma vida que ele encontra afetividade, ele entende diversidade, ele entende a possibilidade do que o trabalho da mãe dele faz, né, que o trabalho que a mãe dele ajuda a construir é um trabalho bom. Ele fica feliz, então... E ele quer ir participar, né? Ele quer ir, ele já deu entrevista para o Maico. Mais uma figurinha, e ele quer estar lá. Ele falou do quadro, falou das atividades. Então, assim, ele vê a mãe, mas ele tá junto, quer ir lá, mãe. É muito bacana, né? É muito lindo saber que ele se apaixonou também por essa sementinha da arte. Né? Eu acho que as crianças precisam cada vez mais desse tipo de contato. Né? Quando a gente leva os nossos projetos aqui dentro das escolas da cidade, a gente entende o quanto que isso facilita, humaniza e aproxima a criança do aprendizado, da sua relação de afetividade, né? De entender as suas emoções. E principalmente depois da pandemia, que a gente teve tantos problemas, né? De depressão, de ansiedade, a gente vê esse novo normal se estabelecendo e dando oportunidade para as pessoas viverem né, de uma forma social nova, mas ainda, né, recuperando aí as suas emoções. Isso é importante.
Ju, estamos chegando ao final do nosso programa. Passou muito rápido, 30 Muito minutos. rápido. Eu acho que a galera Delícia, acelerou falei ali tudo. alguma coisa. Depois eu vou acompanhar certinho. Mas muito obrigado, viu, por ter compartilhado sua linda história de vida. A gente conseguiu finalmente, né, contar a sua história. Muito obrigado e conte sempre com a TV Câmara. Nosso espaço está sempre aberto para vocês, a nossa cidade. Esse é o papel da TV Câmara. E para finalizar, gostaria que você desse uma mensagem ali, olhando para aquela câmera especialmente feita para você. Muito obrigado, Primeiro viu? que eu te agradeço demais pela oportunidade. A gente se encontrou já em alguns momentos, né? Me lembro quando eu comecei a falar da Lei Aldir Blanc, que Sim, ao você me deu a vivo, oportunidade de pelo falar programa ao vivo. Aham. E de lá pra cá a gente se encontra. Fico muito feliz de ver você também trilhando a sua forma de estar no mundo, sendo o comunicador que é e, por que não, um artista. E eu acho que o que a gente precisa é, de fato, estar vocacionado e querer trabalhar sempre para ser melhor, para fazer o seu melhor. O que eu acho que a gente precisa é cada vez mais olhar para o outro com atenção, com carinho, com respeito, entendendo as diferenças e também colaborando para que essas diferenças não fiquem tão acentuadas, né? A gente precisa entender as diferenças, mas também precisa ser acolhedor e estar próximo daquele que mais precisa. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês e espero que o que eu tenha vivido até agora tenha ajudado de alguma forma, ou a minha história de vida tenha ajudado de alguma forma você que está assistindo a gente. Obrigada.